Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui no nosso canal da TV Promessa RS. Estamos dando início a mais uma Escola Bíblica do Sul. É aquele nosso encontro semanal, quando Deus tem nos abençoado ricamente aqui todas as quintas-feiras, quando nós tiramos um tempinho, você e nós aqui, todos nós reservamos um tempinho para estudarmos a Palavra de Deus. Lembrando sempre que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Nós estamos numa jornada pelo livro do profeta Isaías, já estamos caminhando aí para as últimas lições. No profeta Isaías, o título da nossa série de lições desse trimestre, Assim diz o Senhor. Mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Olha, compartilhe o nosso link, estamos iniciando a nossa escola bíblica, esse link que está aí no seu celular, na sua TV, por gentileza, compartilhe esse link com todos os seus contatos, tá bom? Coloque lá nos grupos do WhatsApp, da igreja, da família, dos amigos. Vamos pulverizar este link para que este programa possa alcançar o maior número possível de pessoas. Certamente elas serão abençoadas estudando a palavra de Deus aqui com a gente. Não se esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like, curta o nosso programa. E, finalmente, olha, se inscreva aqui no nosso canal. Vai lá, TV Promessa RS, se inscreva lá, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações aqui do nosso canal. Muitíssimo obrigado, fique com a gente. Estamos de volta para mais um estudo da nossa lição bíblica, e hoje a lição de número 10, que tem como tema o Deus incomparável. E hoje nós temos a alegria de termos aqui de volta a colaboração do pastor Daniel. O pastor Daniel, ele é o diretor financeiro da convenção aqui, Convenção do Rio Grande do Sul, e está pastoreando a Barra do Quaraí e Bela União. É esposo da diaconisa Inácia, que é a líder do Ministério Feminino Regional, né, Daniel? Isso. E os filhos é a Dani e o Rafael, né? Pastor Daniel, obrigado, querido, obrigado por sua colaboração mais uma vez aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Que Deus possa usá-lo mais uma vez aqui com a gente. Por gentileza, fica à vontade para dar sua saudação aí para os nossos irmãos. Amém. Graça e paz a todos, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar novamente aqui com o pastor Alessio e também com todos os nossos irmãos e amigos que estão aí nas suas casas para acompanhar mais uma vez o estudo da Palavra de Deus, que sem dúvida nenhuma é muito importante para nós, né? No dia que nós vivemos, estudar sobre aquilo que Deus quer dizer para nós, isso é uma importância para a nossa vida cristã. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez e louvo ao Senhor pela vida do pastor Alessio também e de todos os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham nesta série de lições bíblicas. Amém. Pastor Daniel, olha aí, a lição de número 10, né? Estamos caminhando aí já para o final, né? O Deus incomparável. Estamos indo já para o capítulos 40 até o 48, né? Que a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje, dos 66 capítulos desse livro. Hoje a gente fecha aqui do 40 até o 48, então caminhamos um pouquinho, né? Isso. Que bom, né? Pastor Daniel, o Deus incomparável, nós temos aqui o objetivo da lição, temos aqui o texto básico, a introdução, né? O que a gente poderia, assim, num primeiro momento, a gente poderia compartilhar com o estudante da lição bíblica a respeito desse assunto? Muito bem. É um tema de suma importância também para nós, né, que nós estamos acompanhando nessa série de lições bíblicas. O Deus incomparável. O que nos leva, né, a crer que Deus é incomparável, né? Então, nesse tema eu faço uma pergunta, né, para nós e para os nossos telespectadores, os nossos irmãos. O que nos leva a crer
que Deus é É incomparável? uma boa pergunta. Né? Uma Boa pergunta. pergunta, Uma né? boa pergunta. E nós temos aqui, então, o objetivo, né, para nós respondermos, quem sabe, até essa pergunta, e no decorrer do nosso estudo, a gente vai ver a resposta dessa pergunta, né, para todos nós. O que faz nós entendermos, né, que nosso Deus é um Deus incomparável. Aqui no objetivo, pastor Alessio, nós cremos que Deus é incomparável pela forma e como ele se revela. Como Deus tem se revelado para você? Ou como você tem entendido a revelação de Deus para a sua vida? Né? Então, a forma em que Deus se revela, se revelou no passado, né? Porque Deus está se revelando aos profetas, né? Aos pais, aos profetas, né? E a nós nos revelou nesses últimos dias através de Jesus Cristo, né? E hoje nós temos aquela certeza de que Deus continua se revelando a nós, né? Então, a forma como eu creio que o meu Deus, ele é incomparável com outros deuses, a gente sabe que existem outros deuses, né? Que muitas pessoas reverenciam, adoram, mas o nosso Deus, de fato, é um Deus incomparável, né? Quando eu falo que o meu Deus é um Deus incomparável, porque não há nada a que se compare a Ele, né? Não há nada que se compare a Ele. Não tem nada que se compare a Ele. Aí eu posso trazer aqui uma reflexão. Mas, por mais que nós tentemos, né, imensurar a grandeza e a excelência de Deus, por mais que eu tento, com o meu pensamento humano, né, com a minha forma humana, com a minha maneira humana de pensar, por mais que eu tento imensurar, né, a grandeza, né, de Deus, a excelência de Deus, é impossível. É impossível. Não tem como. Né? Por quê? Por mais que eu tento imensurar, é impossível, né, de eu ter a percepção do que de fato Deus é, né? O que Deus é, o que Deus faz, né, através da sua grandeza. Então, deixo aqui essa reflexão e logo mais a gente vai comentar sobre a introdução e outras participações. Amém, pastor? Amém. E, pastor Daniel, eu acho assim, nessa sua introdução, eu gosto muito quando você nos conduz para essa linha de raciocínio, né? Que faz essa pergunta aqui, ó. O que é esse Deus incomparável para você, para a gente? Como que ele atua na nossa vida? Isso é tão importante, né? É muito importante. Isso é maravilhoso. O conhecimento ele é fantástico, você estudar, saber tudo que Deus tem feito, né? E claro que nós temos um momento da aplicação da lição, mas como você fez aqui com muita propriedade, né? Esse link, né, desse Deus incomparável, esse Deus lá de Isaías, esse Deus que está lá, o que esse Deus aqui comigo, né? Como que eu aplico isso, né? Isso é muito importante, né? A vida prática, né? A vida prática, né? Descrever Deus, né? Uhum. Por exemplo, se alguém perguntar para mim, descreve para mim o seu Deus, né? Uhum. Então, descrevê-lo sempre será muito menor do que aquilo que de fato ele pode, ele faz e ele é. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Por mais que eu descreva, ele sempre será mais. Está além, né? Está além. Aquilo que eu penso, ele está além. Ele está além. Amém, amém. Esse é o nosso Deus, né? Esse Deus é o nosso que, Deus. Quem se compara a ti, né? Incomparável. Incomparável. Muito bem, pastor Daniel. Seguindo aqui, nós temos pelo menos 4 divisões, né? Que fala sobre desde o início, faço conhecido o fim. Na segunda parte, a palavra do nosso Deus permanece para sempre, agindo Deus, quem impedirá? E, finalmente, por amor de mim, por amor de mim.
são as 4 divisões, né? E as perguntas elas vão remeter, né, a cada um desses trechos, desses comentários. Então eu vou direto aqui à pergunta, por causa do nosso tempo, e aí, por gentileza, vai nos ajudando aí a compreender, né, cada pergunta. A primeira pergunta diz assim: como Deus anunciou a restauração e como isso o torna incomparável? Ajuda a gente, ó. Como que Deus anuncia a restauração? Está falando do cativeiro, né? Nós vimos durante todo esse período, né? Todos os capítulos anteriores que Deus está falando que o pecado do povo chegou até Deus e por causa do pecado do povo, Deus deixaria que esse povo fosse para o cativeiro, e nesse caso aqui, o cativeiro babilônico. Mas Deus está dizendo que também no cativeiro babilônico eles não ficariam lá para sempre, né? Ficaram lá 70 anos. Aí Deus fala de uma restauração. Como que Deus anuncia essa restauração? Como é que ele anuncia isso? E por que, ao anunciar essa restauração, o retorno do cativeiro, né? Por que isso torna o nosso Deus incomparável? Por que não pode compará-lo a outros deuses, mediante essa situação aqui? No capítulo 45 do profeta Isaías, ele fala ele narra a restauração, né, de Israel, como o pastor bem falou. Ele mostra o Deus libertador. Né? Aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz só: diante de mim se dobrará todo o joelho, né? E por mim jurará toda a língua, né? É o texto que está na nossa missão. Quando Deus ele fala diante de mim dobrará, então ele está dizendo o quê? Ele está se referindo ao futuro, né? Diante de mim dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Então esse dobrará e jurará se remete ao futuro, né? E dessa palavra Deus está aqui anunciando as suas boas novas, né? Então isso torna Deus incomparável, porque não havia outro Deus para prever o futuro. Né? Então, para prever o futuro, era apenas esqueci a palavrinha, quer dizer aqui, uma característica, um atributo, isso, um atributo do Deus Criador dos céus e da terra. Então, isso nos faz crer, né? Então, não era da natureza dos outros deuses, que Babilônia tinha muitos deuses, né? É uma época em que o povo tinha deuses de toda a natureza, né? O deus Bel, deus Ekron, outros deuses assim. Então, esses deuses não tinham capacidade de prever o futuro. E Deus veio, através da sua palavra, do profeta Isaías, prevendo, né, ali o que aconteceria no futuro. Eu creio e vejo Deus ainda hoje, né? Na história nossa hoje, eu vejo esse Deus ainda, pastor, nos consolando, né? Anunciando que toda a história ela terá um final feliz. Então Deus está dizendo para o povo: ó, vocês estão aqui, mas a história de vocês não acabará assim. Vocês não ficarão cativos para sempre. Um dia, todo joelho se dobrará, toda a língua, né, confessará, e todos virão perante mim e irão desfrutar, né, de dias melhores, de vitórias no futuro. Então só Deus poderia fazer essa previsão. Os outros deuses não poderiam fazer isso. Só Ele poderia fazer. Então isso nos leva a crer que de fato Ele é o Deus incomparável. Que coisa linda, né? Coisa linda. Fico pensando, né? Como diz o texto sagrado, ele fez a ferida, mas ele mesmo sara. Ele mesmo sara. Vou levar para o cativeiro, mas eu vou trazer de volta. Isso. Como você acabou de dizer, né? Como a palavra de Deus está dizendo,
ele traz de volta, ele está dizendo que traria, né? Que iria restaurar, é porque ele conhece mesmo o futuro, ele tem conhecimento, né? Um dos atributos dele, né? A presciência, né? Conhece antecipadamente. Nenhum Deus faz isso, né? Não. Nenhum Deus. Quando Deus criou, né, o ser humano, que nós cremos que foi uma obra-prima da criação, né? Verdade. Ele iniciou essa obra-prima e ele sabe como isso vai terminar. Então nós não fomos criados para... O povo de Israel, assim como nós, não foram criados para viver no cativeiro eternamente. Na mão dos inimigos, né? Na mão daqueles que só sabem fazer o mal. Então Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para ter um final feliz. E Ele prevê o futuro. E nós cremos que esse futuro será promissor e muito feliz. E que é lindo, né? Porque de fato é essa dupla aplicação, né? Do texto sagrado, né? Ó, Deus sabe do futuro, vai para o cativeiro, mas restaura do cativeiro. E esse cativeiro espiritual que nós estamos também, né? Como você bem usa a palavra, é um final feliz, né? Porque Deus sabe que nós seremos restaurados desse cativeiro espiritual. Restaurado, é isso mesmo, né? O futuro é um mistério, para mim e para o Senhor. Verdade. Para nós o futuro é um mistério, mas para Deus não é. Para o nosso Deus não, né? Não é. Mas para aqueles deuses lá que eles serviam, não tinha previsão de um futuro. Mas o nosso Deus nos prevê o futuro. Então para nós é um mistério. Para você que está em casa, o seu futuro é um mistério, mas para Deus não é um mistério. O que me leva a crer? Se eu estou servindo a este Deus incomparável, então eu tenho que crer que o meu futuro é um futuro feliz, né? Promissor. Não fui criado para viver eternamente passando pelo sofrimento. Ele que prometeu, né? Ele prometeu isso, então a gente pode confiar. Pode confiar. Que bom, pastor. Lindo, lindo, lindo. Amém. Muito bem, pastor. Seguindo aqui um pouquinho, olhando aqui para o item 2, nós vemos que a segurança de que Deus seria o Redentor de Israel no futuro está corroborada nas coisas que ele havia feito no passado. Que coisas foram essas, pastor Daniel? Ajuda a gente, por gentileza. Já até falamos um pouquinho sobre essa pergunta, né? Então, a segurança em Deus, né, está corroborada nas coisas que Ele fez, né? No passado, somente Deus foi o Criador. Então isso nos leva a crer, né? Que o nosso Redentor é o Criador. O salmista Davi, melhor dizendo, o Salmo 121 diz, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, a segurança que nós temos, que nosso Deus é o nosso Redentor, é porque só Ele é o Criador de tudo, né? E é Deus, né, que nos escolheu, né? Nós somos escolhidos por Deus. Então, a palavra de Deus, ela não muda. O profeta Isaías fala que a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, o povo de Israel, que estava passando por um período de grande dificuldade, poderia olhar para trás, como nós também podemos olhar para trás, o povo de Israel poderia olhar para trás, né, e notar que quem estava prometendo era nada menos do que o Criador do universo e o Redentor de Israel. Então não era um Deus qualquer, era o Criador do universo. Que bênção, né? Que bênção. Interessante, esse Deus criador, esse Deus escolhe, né? Esse Deus escolhe. Olhando para o passado, então fica claro, né, que Ele é o criador de tudo, que Ele que escolheu Israel e escolheu a todos nós, né? Então nós temos nisso a garantia de uma restauração mesmo, né? É isso mesmo. Então a gente, a palavra do nosso Deus é uma palavra que
desde os nossos primeiros pais, né? Deus ele dava um mandamento, né? Deus dava uma ordem e colocava ali para o homem a escolha, né? Ele sabia que a palavra de Deus ia se cumprir, né? Ele tinha esperança do cumprimento da palavra, seja para o bem, seja para o mal. Verdade. Né? A palavra de Deus não volta atrás. Né? Então isso nos leva a crer que diante de tudo que vem acontecendo na história da humanidade, e nesse trecho da palavra que aconteceu com o povo de Israel, né? Deus prometeu, o pastor falou que eles iriam para o cativeiro, mas eles não iam permanecer ali para sempre, seria um período, né? Deus já havia até previsto o período que eles ficariam ali, 70 anos, retornariam do seu cativeiro, então eles poderiam acreditar, porque esse Deus que está falando era um Deus que eles viu outras manifestações dele no passado, que levasse eles a crer que Deus cumpriria a sua palavra. E Deus cumpre a sua palavra até hoje também, eu creio, nas nossas vidas, né? Amém. Jesus. Que benção. Pastor Daniel, então nós vimos aqui, na primeira pergunta, nós vimos sobre que Deus anuncia a restauração. Lá no futuro haverá uma restauração. Isso. Assim como Deus restaurou do cativeiro babilônico, Deus vai nos restaurar do cativeiro do pecado. Na lição de número 2, nós vimos sobre a garantia, né, da restauração. Ele é o Deus criador, Ele que escolheu e Ele decidiu que vai ter essa restauração final. Né? Na terceira pergunta, aqui nós vamos sobre um modo dessa restauração. Né? Deus prometeu salvar seu povo de uma forma incomparável. Como é que ele fez isso? Comente sobre o fato de Ciro ser chamado de servo. Apesar de Deus usar instrumentos humanos, quem seria o verdadeiro Redentor de Israel? Muito bem. Ciro, ele foi chamado de servo, né? Deus, de fato, sempre Deus, na história, né, da humanidade, ele promete, né? Deus sempre promete salvar o seu povo, né? De uma forma incomparável. Mas Deus, ele sempre na história, ele usou pessoas, né? Então Ciro é chamado de servo, como eu, como o pastor hoje, como nós somos chamados de servo de Deus. Então, Ciro foi chamado de servo devido à função, né? Ele teria uma função, né? E essa função o levaria a cumprir com o plano de Deus, e não com o plano de Ciro, né? Então, Deus ele precisa de pessoas para cumprir o seu plano, mas Deus é quem sempre é o verdadeiro, né, libertador. Deus é Deus que sempre age, né? Quantas vezes Deus agiu através dos seus servos, né? Mas não é eles que fazem a obra, eles são apenas instrumentos, né? A obra é feita através da vontade de Deus, né? Então, Ciro, ele foi usado por Deus para destruir, né, ali o exército babilônico, destruir Babilônia e trazer um pouco de volta, né? Mas por trás dessa ação de Ciro, o que estava imperando era a ação de Deus. A ação de Deus, né? Ciro não fez nada sem a ação de Deus. Aí nós lemos aqui, né? Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu revelei, salvei, anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Não há um Deus estrangeiro entre vocês. Então, aí Deus está agindo Deus. Quem me impedirá? Né? Então, a ação é de Deus. Nós somos apenas servos, instrumento dele. Interessante, né? E aí ela continua perguntando assim,
aqui Deus chama Ciro do servo, como foi bem dito, né? Bem explicado aí por você, porque Deus vai usar agora, eles estão no cativeiro babilônico, daqui a pouco vem um império, um Medo-Persa, né? Com Ciro e Dário. O Império Babilônico chega no final, Deus vai usar esse segundo momento para libertar Israel do cativeiro, né? Isso. Agora, quem é de fato o verdadeiro libertador de Israel, né? Parece que aqui já faz uma aplicação, aquela libertação espiritual, né? Que Jesus Cristo faz, né, pastor? Sim. O verdadeiro libertador de Israel a gente sabe que sempre vai ser aquele enviado, né? O Emanuel, Deus conosco, isso, né? O Salvador do mundo, né? Então, Israel, por exemplo, nós vemos lá que Josué, né, levou o povo para a terra prometida, Moisés foi usado para tirar o povo do cativeiro do Egito. Josué continuou a sua caminhada, levou para o povo de Canaã. Mas quem nos dá o verdadeiro descanso é só o Senhor Jesus. É só Jesus. Só Jesus. O verdadeiro libertador é Cristo, né? O povo saiu do cativeiro, foram para a terra de Canaã, mas só Deus, só Jesus pode nos dar a verdadeira libertação, né? Ainda estamos vivendo aqui, né? Nesse mundo onde nós somos oprimidos, mas a gente crê que no futuro bem próximo o povo de Deus será, de fato, liberto desse cativeiro também que nós vivemos do pecado. Só Jesus pode nos libertar. A verdadeira libertação só vem através de Jesus. Isso é tão importante, né? Porque essa é a palavra, acho que é a palavra-chave, né, pastor Daniel? Que você acabou de usar, né? A verdadeira libertação, né? Que é a libertação espiritual mesmo, né? A libertação deste mundo, né? Do cativeiro deste mundo. Não há nada que nós podemos fazer para que nós possamos nos libertar. É só através da graça de Deus, né? Porque a graça de Deus se manifestou para isso, né? Para nos dar salvação, assim diz Paulo a Tito, né? Salvação a todos os homens. Né? Todos os homens. Obrigado, pastor lindo. Muito bom, né? Então esse é o verdadeiro modo da restauração, né? O servo perfeito em Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Muito bem. Caminhando aqui já para o final da última, a pergunta de número 4, aqui da primeira parte. Vamos falar um pouquinho sobre o motivo, né, da restauração. Isso. Por que razões Deus decidiu resgatar seu povo? Comente sobre o fato de Deus exigir que toda a glória seja dada a Ele. Pastor Daniel, por que Deus decidiu? Qual foi esse fator, né, que motivou Deus a resgatar o seu povo? E por que, em virtude disso, toda a glória precisa ser dada a Ele? Muito bem. Então, além do amor de Deus, né, por suas criaturas, né, Deus age também por amor a Ele próprio, né? Não é pelo fato, né, de Deus estar preocupado com a sua glória, não. Deus não precisa disso, né? Mas Deus, nós não temos um Deus prepotente. Quando a gente diz que Deus age por amor de nós e por amor a Ele próprio, isso não quer dizer que Deus é um Deus prepotente, né? Por quê? Que Deus, ele está querendo dizer que não, mas nós cremos que Deus, né, o Deus que age por amor a si mesmo, pela importância, né, que a Bíblia dá a esse Deus. Nós não estamos falando que o nosso Deus é um Deus incomparável, né? Então, sendo Deus um Deus incomparável, ele precisa agir de uma forma que as pessoas entendam e crê que, de fato, ele cumpriu o que ele prometeu, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus, né, exigindo
o Deus chamando para ele toda a glória, porque de fato ele é aquele que planejou tudo, né? E nós temos aqui na palavra de Deus, então a Bíblia declarando, né, que Deus é o legítimo, né? Não há ninguém que se compara a ele. Ele é o legítimo dono, ele é o legítimo criador, ele é o legítimo mantenedor de todas as coisas. Então, por essa razão, Deus decidiu resgatar o seu povo. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Aí chegou numa certa altura, Deus falou para Moisés que ia destruir todo o povo. Deus estava cansado, Deus estava, não estava entendendo a situação do povo. Então ele falou, Moisés, eu vou matar. Aí Moisés foi lá, colocou o joelho no chão, o rosto no chão, e falou, Senhor, o que vão dizer de ti? Né? O Senhor prometeu que ia tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Agora o Senhor fala que vai matar todo mundo no deserto. O que vão dizer de ti? Então, por amor ao povo, por amor a ele mesmo, né? Deus então resolveu agora deixar o povo continuar a sua caminhada. Então Deus age desta forma para que as pessoas continuem crendo que Ele é o Deus de amor, né? Ele é o Deus mantenedor. Amém. Amém. Que bênção, né? Muito bem, pastor Daniel. Então nós estamos caminhando aqui já para nossas 2 perguntas, né, de aplicação. Só lembrando aqui a todos os irmãos, né, que nós falamos aqui, ó, na pergunta de número 1, é anunciada no futuro a restauração completa, né? Isso. Fala sobre um anúncio da restauração. Na pergunta de número 2, fala sobre a garantia da salvação, né? Por que nós cremos nesse anúncio futuro da restauração? Porque Deus conhece o futuro, né? Qual é a garantia de que Deus fará isso, que Deus irá restaurar? É porque Ele é o Criador e Ele escolheu o seu povo no passado. Aí na terceira pergunta, o pastor Daniel nos ensinou de que existe um modo dessa restauração que é em Jesus Cristo, né? Que é o servo perfeito. E agora, o motivo dessa restauração é o amor a Deus, a Ele mesmo, e amor às suas criaturas. Né? Só para a gente recapitular aqui. Aí, mediante esse ensinamento que o pastor Daniel nos trouxe, aí nós temos 2 aplicações aqui. A primeira é, olhemos corretamente para Deus, pastor Daniel. Enquanto, obviamente, né, são perguntas muito pessoais, né? Mas é importante, né, deixar aqui a sua ajuda, né? Comente com a classe que ações específicas podemos tomar para confiar mais em Deus e temer menos o futuro. Muito bem. Eu vou demonstrar que, de fato, eu confio em Deus quando eu deixo de questionar. Então, questionar menos. Questionar menos. Questionar menos. Né? No que Deus está fazendo e confiar mais em sua palavra. Né? Então, quando eu questiono menos, né? Ou posso até dizer que não questionar nada. Mas como ser humano nós sempre questionamos alguma coisa. Isso, pode acontecer. Pode acontecer a gente questionar alguma coisa. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Não é? Quantas pessoas estão questionando, né? Mas aí a gente olha para o que está acontecendo e a gente fala assim, mas será que Deus não está querendo nos ensinar alguma coisa? Né? Então, quando nós questionamos muito aquilo que Deus faz, a gente está deixando de crer, de confiar em sua palavra, né? Nós não podemos olhar para Deus com desconfiança em nenhum momento da nossa vida, né? Nós temos que confiar que tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade. Então, questionar menos no que Deus está fazendo e confiar mais em sua palavra é uma forma de eu demonstrar a minha confiança nele. E é muito importante. É muito importante. É muito importante. Que bênção. E, finalmente, olhemos corretamente para nós mesmos. Isso. Pastor Daniel, ajuda a gente. Comente a frase: em tudo o que fazemos,
Estamos dando mais importância a Ele ou estamos dando mais importância a nós mesmos? Muito bem. Igual o pastor falou, né? É algo assim bem pessoal, uma pergunta pessoal, né? Para a gente responder para nós mesmos. Mas a gente pode aqui dar a nossa colaboração. Nós somos criados para quê? Deus nos criou para testemunhar as suas obras. Nós somos criados para a glória de Deus. A gente costuma dizer que o homem foi a coroação, né, da criação de Deus. O homem é a coroa da criação. Então, em tudo o que fazemos, nós estamos dando mais importância a Ele ou estamos dando mais importância para nós? Eu trago uma resposta da seguinte maneira: eu fui criado, você foi criado, nós somos criados para testemunhar das obras de Deus, para proclamar as ações de Deus, né? Quer seja ela boa para a humanidade, ou quer seja ela mal para a humanidade. Eu tenho que deixar de pensar, né, no que seria bom para mim. Claro, eu vou querer que aconteça só coisa boa na minha vida. Jamais eu vou ficar feliz com as coisas desagradáveis, né? Mas quando elas acontecerem, eu tenho que dizer, como diz o apóstolo Paulo, né? A sua graça me basta. Seja feita a tua vontade. Não é assim que nós oramos o Pai Nosso? Né? Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então, eu preciso aceitar tudo aquilo que Deus faz, né? Quando eu aceito tudo aquilo que Deus faz sem questionar, eu estou dando mais importância a Deus do que a mim próprio. Então, se você e eu, se nós queremos dar mais importância a Deus do que a mim, aceite, sem questionar. Amém. Que bênção. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Daniel, estamos chegando aí ao final. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quanta coisa boa nós aprendemos aqui hoje, hein? Glória a Deus. Deus usou maravilhosamente o pastor Daniel mais uma vez. Fomos edificados. Você aí na sua casa também. Que bênção, né? Eu vou pedir então a gentileza o pastor Daniel fazer uma oração para a gente. Orar por cada um de vocês, por sua casa, sua família. E a gente continuar servindo esse Deus incomparável, né? Aguardando com o nosso coração nele o dia da restauração final de todas as coisas, né, pastor? Amém. Para lá que nós estamos caminhando. Verdade. Há uma promessa. Há uma promessa. E essa promessa se cumprirá. E nós cremos que não vai demorar. Mas para você e para mim, que nós estamos aqui, nós não podemos pensar apenas no cumprimento dessa promessa daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não. Ela pode se cumprir hoje, na nossa vida. Nós não sabemos, o futuro pertence a Deus. Então eu sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez, né, com o pastor Alessio. Uma alegria grande para a gente. Amém. De estar com você aí, né, que está nesse momento acompanhando esse estudo da lição. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? Pela sua participação aqui conosco. Eu vou orar por você, pela sua família, pela sua casa. Coloque aí agora também o seu pedido a Deus, né? Coloque aí, leva o seu pensamento àquela necessidade que você tem, ou de alguém, e de fato você está evangelizando alguém, você quer que essa pessoa reconheça, né, que o nosso Deus, ele é incomparável, não há Deus como ele é a nossa rocha, ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Quando a Bíblia usa esses termos, é para dizer que, de fato, Deus, ele é tudo o que nós precisamos. Então, vou orar com você, quero que você ore também comigo, também com o pastor Alessio, para que Deus possa visitar a sua casa, a sua família, nesse momento, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus de poder, muito obrigado, Pai, por este momento, por esta oportunidade. Sou grato a Ti, porque o Senhor está
fazendo com que nós cheguemos a lugares distantes, a lugares longínquos, a lugares que, quem sabe, nós não vamos chegar um dia presencialmente, mas estamos chegando através desta TV, através desta gravação, através destas palavras. O Senhor está nos levando a lugares distantes. E quem sabe agora, Pai, aonde está este irmão, esta irmã, ouvindo esta mensagem, também existe alguém que precisa da tua intervenção neste momento, da tua bênção. Existe alguém que precisa da tua salvação. Pessoas que precisam entender e compreender a ação do Senhor no mundo em que nós vivemos. E também compreender, ó Pai, que há um momento para todas as coisas. E crer que a ação salvadora de Deus, ela é real. Nós cremos que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso verdadeiro libertador. É somente através dele que nós podemos ser alcançados. Então eu oro agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, ministrando a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, sobre estas vidas que precisam continuar crendo no poder salvador prometido pelo nosso Deus desde o princípio. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora e declaramos a tua vitória para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Daniel, muitíssimo obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Amém. Diaconisa Inácia, todos os irmãos lá da Barra do Paraí, de Belo União. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado por terem emprestado aqui o pastor de vocês para a gente. Amém. Eu que agradeço, pastor. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica do Sul, desta quinta-feira. Por gentileza, olha, antes da gente encerrar, compartilhe o nosso link, tá bom? Coloque lá no seu Instagram, coloque no seu Facebook, tá bom? Coloque lá no X, compartilhe em todos os grupos do WhatsApp. E olha, se de repente, depois de ouvir tudo que Deus ministrou ao teu coração através da vida do pastor Daniel, ó, se o teu coração, se o Espírito soprar no teu coração para você colocar esse link em alguém, para alguém particularmente, assuma esse compromisso com coragem, com muito respeito, com muito amor, mas também com muita ousadia, e envie esse link para essa pessoa, tá bom? Deus tem algo para ela. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se não deixou, deixe o seu likezinho, o seu joinha aí na nossa Escola Bíblica do Sul de hoje, deixa lá, tá bom? Curta. Depois, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você já está inscrito na TV Promessa RS? Olha, se não, se inscreva agora, tá bom? E finalmente, olha, clica lá, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as programações aqui da nossa TV Promessa RS. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe ricamente, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus.